lá em Tiago, capítulo 1. Tiago 1, do verso 3 em diante. Verso 1, não é verdade? Podemos ler a partir do verso 1. Tiago 1. Nós estaremos lendo Tiago 1, de 1 a 4. Tiago 1, de 1 a 4. E podemos fazer a leitura de forma alternada. Vocês me ajudam na leitura? Amém? Tiago 1, de 1 a 4. Diz o seguinte: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus, as 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Meus irmãos, tende sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Amém. Vamos orar mais uma vez, pedir ao Senhor que fale ao nosso coração através da sua santa palavra. Deus, nós cantamos que Tu és um Deus de promessa. Cremos na fidelidade do Senhor para com o Seu povo. O Senhor tem cuidado de nós. E a palavra é a manifestação da Sua graça em nossa vida quando a ouvimos e somos consolados, mas também confortados e às vezes disciplinados e exortados também. E que essa palavra que é viva, que é eficaz, que ela cumpra o seu propósito em nossa vida nessa noite. Só abençoe cada um dos meus queridos irmãos que se dispôs a estar aqui para ser um intercessor, para orar, para aclamar o Teu nome, porque a oração é uma declaração de dependência do Senhor, que sem Ti nada somos e nada podemos fazer. E eu estou aqui nessa noite na dependência do Senhor, porque que eu seja apenas um instrumento nas Tuas mãos, que o Senhor cresça e que eu venha diminuir. Em nome de Jesus, amém. Querido, quando nós pensamos nas provações, certamente nós entendemos que elas são inevitáveis. Quem nunca passou por provação, né? Nessa vida que nós estamos desde a queda em Gênesis 3, sabemos que nenhum de nós está isento de momentos difíceis da vida. Mas temos que entender que as provações não são obstáculos a serem superados, na verdade, mas são instrumentos poderosos de Deus e que Deus utiliza para moldar o nosso caráter e nos aproximar dele. Certamente você tem a percepção que nos momentos mais difíceis da sua vida, você declara e você entende o quanto que você precisa de Deus. Assim como Paulo estava lá em Jerusalém, momento de sofrimento, em que ele achava que o seu ministério se findaria naquela ocasião. E ele com o intuito ainda de pregar o evangelho a outros lugares, e ali aparece o próprio Senhor ao lado de Paulo, encorajando, dizendo, da mesma maneira que ele testemunhou em Jerusalém, importava que ele fosse até Roma. Então, nas provações, nós somos encorajados pelo próprio Deus a superar, a continuar, a perseverar. E através das dificuldades que nós experimentamos em nossa vida, nós temos que entender que Deus está moldando o nosso caráter, talvez tocando algo que nós chamamos de autossuficiência, não é? Quando nós somos tribulados, nós entendemos que nós não somos autossuficientes, que carecemos da bondade, da graça de Deus, da sua infinita misericórdia. E a provação também, ela tem a capacidade de moldar a nossa humildade, para entendermos o quanto que somos pequenos, diante talvez de momentos da nossa vida que são grandiosos,
mas também a provação serve para que nós olhemos para o Senhor e entendamos que nós dependemos exclusivamente dele. Assim como Salomão, assim como Davi, assim como Moisés e tantos outros personagens. Certamente você se lembra do Saulo que assolava a igreja, que perseguia a igreja em Atos, e quando Deus manda Ananias estar com ele, impor as mãos para que os seus olhos pudessem ser recuperados, e Ananias diz para Jesus naquele momento: mas esse homem tem feito tantos males aos santos, tanta coisa eu tenho ouvido a respeito dele. E Deus responde ali para Ananias: eu vou mostrá-lo quanto ele deverá sofrer pelo meu nome. Então nós entendemos que tribulação, provação, todos nós passaremos. Os grandes nomes da história do cristianismo, da história bíblica, nenhum deles foi isento, teve uma vida tranquila. Se eles não tiveram vidas tranquilas, quanto mais nós, réis mortais do século 21, que não chegamos muitas vezes aos pés desses grandes homens e vultos da história. E entendemos, queridos, que como, por exemplo, Abraão, que ele é chamado pai da fé, e ele enfrentou inúmeras provações, incluindo o teste supremo de ter que sacrificar o seu único filho chamado Isaque. Você pensar que Isaque, também o seu filho, de Abraão, ele passa por conflitos, incluindo também escassez e conflitos com os filisteus várias vezes. Nós vamos ver também Jacó, que enfrentou lutas internas e externas. Inclusive teve que fugir do seu irmão Esaú, porque queria matá-lo. Nós estamos estudando aqui aos domingos à noite sobre José, vendido como escravo por seus próprios irmãos, de forma injusta preso, e antes de tornar um poderoso líder do Egito. A gente se lembra de Moisés, que enfrentou a rejeição do seu próprio povo, o povo que ele libertou do Egito. Então nós pensamos, queridos, que independente de quem foi os grandes vultos, nenhum deles foi isento de tempos difíceis na sua vida. E quem somos nós para dizermos que as provações, elas não têm lugar na nossa vida hoje? E é difícil nós entendermos essa matemática de Deus quando lemos o texto aqui inicial, que Tiago, que é o meu irmão, Jesus vai dizer para nós no verso 2: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por uma provação, por várias provações. A gente entender isso é muito difícil, né? Compreendermos que em momentos de dificuldades, o cristão autêntico, ele tem que se alegrar em Deus, mesmo que aquilo que seus olhos estejam vislumbrando, aquilo que seus ouvidos estejam ouvindo, ou suas mãos apalpando, não seja aquilo que você deseja. Tiago diz que nós devemos nos alegrar. Coisa difícil, não é? Coisa demasiadamente difícil a gente viver alegre em tempos de dificuldades. Que a gente vai entender o propósito pelo qual Tiago escreve essa carta e o porquê ele diz sobre alegria em tempos de adversidades, em tempo de provações. Entender que este que é o autor dessa carta, ele também teve dias difíceis na sua vida, escreve para uma igreja também que sofre diante da diáspora, que eram os cristãos espalhados ali, por causa da perseguição. Ele escreve as 12 tribos, que está aqui no verso 1, as 12 tribos da dispersão, ele diz: saudações. Irmãos, quando entendemos os propósitos de Deus em nossa vida, nós compreendemos que até mesmo os tempos difíceis, Deus está no controle de todas as coisas. E o propósito dessa carta é tão somente encorajar, exortar os cristãos judeus
a viverem de acordo com a fé em Cristo Jesus, independente daquilo que eles estejam passando ou experimentando em suas vidas. Que a nossa fé não é condicionada por aquilo que vemos, ouvimos, ou o estado em que nós nos encontramos. E se você olhar o tema central que Tiago traz aqui nesse texto, na verdade ele está tratando da vida do crente desde o novo nascimento, né? A nossa nova vida em Cristo. Você pode ler do verso 13 ao verso 19. O crescimento espiritual, né? O desenvolvimento que nós devemos ter também, do verso 19 ao verso 25, e a maturidade cristã, que nós devemos ter também. É uma carta pastoral, que ele trata desses aspectos, então, do novo nascimento, o crescimento, o desenvolvimento da nossa salvação, até alcançarmos a maturidade. E um crente maduro, independente daquilo que ele esteja passando ou vivendo, ele permanece firme em Cristo Jesus. É a mensagem central que Tiago está trazendo aqui para nós nessa carta. E quando lemos aqui, queridos, ele está nos encorajando, né? Em tempos difíceis. E ele diz para nós que existe proveito nas tribulações. Mas que proveito nós podemos encontrar nas tribulações, nas provações da nossa vida? E ele vai dizer para nós: meus irmãos, tende motivo de toda alegria o passar por várias provações. E a palavra usada aqui por Tiago é a palavra chara, que é a mesma palavra usada em outros contextos bíblicos, que vai dizer sobre alegria e contentamento que devemos ter em Cristo Jesus. Por exemplo, eu quero que você abra a sua Bíblia em alguns dos textos que nós leremos. Lucas 2, verso 10. Lucas 2, 10. Eu quero que você leia esse texto comigo. E a mesma palavra alegria que é usada aqui por Lucas, também foi usada ali pelo Tiago, irmão de Jesus. Lucas 2, verso 10. Quem achar pode ler para nós aí. Lucas 2, 10. Então, a mesma palavra, alegria, que é chara, que é usada lá, tanto em Tiago como também no texto de Lucas, né, que fala da alegria do nascimento de quem? De Jesus. Então, as boas novas trazem. Quem pode achar para nós aí ler? Mateus 28, 8. Então, o momento da ressurreição de Jesus, né? As mulheres estando no túmulo, e elas tiveram a chara alegria, e correram para anunciar aos discípulos as boas novas da ressurreição de Jesus. João 15, 11. João 15, verso 11. Então, Jesus fala sobre a alegria que ele dá aos seus discípulos, uma alegria plena e completa. E, por fim, Atos 13, 52. Pode ler? Então, quando lemos todos esses textos, a palavra chara, que é a palavra alegria que lemos, é uma alegria que transcende as circunstâncias adversas que nós estamos vivendo. Então, é uma alegria que não vem de nós, é uma alegria que vem de onde? De Deus. Por isso que nós conseguimos e podemos obter alegria em tempos de adversidade.
E o que nós podemos aprender nesse texto escrito então por Tiago sobre alegria, uma fé genuína? Primeiro, entender, queridos, que a provação que nós experimentamos em nossa vida, essa aprovação é para a nossa aprovação. Parece que é redundante, né? O que Tiago está dizendo para nós é que a nossa aprovação é para a nossa aprovação, porque a palavra aprovação ali é um teste. Deus está testando o quê? A nossa fé. A maturidade cristã que nós devemos desenvolver em nossa vida. E a palavra usada aqui, que é a palavra dokimenion, que refere-se a testar ou provar algo. Então, quando experimentamos tempos de dificuldades em nossa vida, Deus está testando não para reprovação, mas para aprovação. Então, tens motivo de toda alegria passardes por várias provações, para que uma vez a nossa fé testada, ela seja confirmada. Você lembra realmente daquilo que se fala a respeito daquilo de passar pelo fogo, né? E muitas vezes Deus permitirá que nós passemos pelo fogo para que as nossas obras sejam testadas. E quando um metal precioso ele passa pelo fogo, as impurezas que estão inseridas nele são removidas. E quando o ouro ele é depurado, ele consegue refletir a pureza. Se você procurar um ourives e ele mostrar para você o ouro depurado, puro, você vai ver uma imagem refletida mais nítida. E quando nós passamos pelo teste, queridos, a imagem de Cristo é vista em nossa vida. As pessoas percebem que existe algo em nós que nos sustenta em tempos de dificuldades. Então, a aprovação é para a nossa aprovação. É um teste para entender a maturidade da nossa fé. Tem muita gente que serve a Deus somente quando as coisas estão bem, né? Se está tudo bem, se está tudo em harmonia, é fácil levantar a voz, cantar ao Senhor, levantar as mãos, dizer glória a Deus. Mas quando as coisas não estão tão bem, não estão como você deseja, será que você consegue glorificar e exaltar a Deus da mesma maneira? Será que você expressa a sua gratidão a Deus, independente daquilo que você esteja vivendo ou vivenciando? Se lembra do que Paulo diz aos Filipenses, no capítulo 4, que Paulo está preso, né, lá em Roma, e ele escreve para a igreja também que está sendo perseguida e sofrendo, não é isso? O contexto? Então, Paulo sofre, encarcerado, e a igreja está sofrendo diante da perseguição. E Paulo vai dizer o seguinte para essa igreja: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Ele fala das suas experiências. Eu sei que é escassez, eu sei que é abundância. Aí tem muita gente que distorce o verso 13. Tudo posso naquele que me fortalece. E a palavra que ele usa ali no grego tem o sentido de administrar. Se Cristo está presente em minha vida, eu consigo administrar quando eu estou na escassez e na abundância. Se Cristo está na minha vida, eu consigo administrar quando eu sou humilhado e quando eu sou também exaltado. Tudo posso naquele que me fortalece. Então, as provações é para que nós sejamos testados, para que nós dependamos mais de Deus e confiar no Senhor e não na nossa própria força. Que muitas vezes, queridos, nós somos e tentamos ser autossuficientes e achamos que nós que fazemos as coisas acontecerem. A gente não faz nada. A gente tem que aprender a confiar e depositar a nossa fé apenas em Cristo Jesus. E entendendo também que quando nós passamos pela aprovação, é um testemunho para os outros também.
Se a sua fé é condicionada ao momento que você está vivendo, certamente aquele que sabe que você é crente vai dizer, mas que crente é esse? Somente quando as coisas estão bem, que ele serve a Deus, que ele adora. Se as coisas não estão bem, ele não consegue permanecer fiel nesse Deus que ele prega e ensina. Então, um teste não somente para nós, mas para que a nossa fé seja provada e testada e aprovada, e para que nós sejamos um testemunho também na vida de outras pessoas. E a gente se lembra, eu quero que você abra a sua Bíblia lá em Atos 16. 25 a 34. Quem pode ler para nós aí? Atos 16, 25 a 34. Queridos, essa é uma história extraordinária, né? Paulo e Silas aprisionados por causa do Evangelho, com seus pés e mãos presos, mas naquele momento de sofrimento, ao invés de estarem murmurando ou lamuriando, eles estavam fazendo o quê? Celebrando, cantando. E isso serviu de testemunho para os demais que estavam o quê? Ouvindo aquele momento de adoração e de louvor. E sabe o que significa a palavra louvor? Louvor é reconhecer as obras que Deus tem feito na nossa vida. Como reconhecer as obras que Deus tem feito na nossa vida para quem está aprisionado, preso? Quem levou algumas chibatas? E expressar louvor de gratidão a Deus. Lembra do texto que lemos inicialmente aqui, de Tiago? Que Tiago fala que nós devemos nos alegrar por passar por várias provações. Paulo e Silas estavam sofrendo por causa de quem? De Jesus. Sofrer por Jesus vale a pena. Vale a pena sofrermos por Jesus. Sendo aprovados em nossas provações, queridos, nós adquirimos o selo de autenticidade de Deus, que a nossa fé, ela é verdadeira, assim como também a vida de Jó. Se lembra disso? Abra sua Bíblia lá em Jó 2:3. Jó, capítulo 2. Verso 3. Deus vai dizer o seguinte: observasse meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal, e que ainda retém a sua sinceridade, havendo-me tu incitado contra ele para consumir sem causa. Aqui Deus está testemunhando a integridade de quem? De Jó. Jó perdeu família, perdeu a saúde, perdeu os filhos, perdeu o patrimônio, mas não perdeu a sua intimidade com Deus. Da mesma maneira que é apresentado no capítulo 1, nos primeiros versos, dizendo que ele era íntegro, reto, temente a Deus. Após essas experiências negativas de percas, Jó continua sendo a mesma pessoa. E Deus, de forma escancarada, ele esfrega na cara de Satanás: olha, meu servo Jó, embora você me incitaste contra ele, ele continua fiel a mim. Porque a ideia de Satanás é: Jó só te serve porque o Senhor cercou ele de bens. Olha a fartura que ele tem, olha os filhos que ele tem, olha o patrimônio que ele tem. E Deus disse: então você pode tocar a vida dele, só não toca a vida de Jó, mas o resto você pode tirar tudo. E Deus permitiu. E Jó, perdendo tudo, ele não perde a sua
intimidade com Deus. Ele não tendo nada, ele disse: eu sei que o meu Redentor vive. Não uma fé condicionada, né? Não uma fé de prosperidade, como pregam por aí, que crente não sofre. Essa semana eu fui parado no centro da cidade, estava com a minha família, e um rapaz veio me vender uma bala, e eu falei: nós não posso ficar chupando muito bala, porque eu estou pré-diabético, eu tenho que evitar. Ele disse: você não pode aceitar ser pré-diabético. Eu não aceito. Um dia eu fui também diabético, não podia comer doce, mas eu não aceitei. Mas eu disse a ele: a minha graça te basta. Se Deus quiser me curar, Ele me cura. Se Ele não quiser, Ele vai continuar sendo Deus em minha vida. Então, muitas pessoas acham que crente não pode sofrer. Crente sofre, e sofre muito. Deus nunca prometeu um mar de rosas para ninguém. Ele não prometeu uma viagem tranquila. Ele prometeu um destino certo, a eternidade. Mas a viagem, Ele nunca prometeu que seria tranquila em nossa vida. E eu creio que as provações são um elemento essencial na nossa vida. E elas funcionam como fogo que purifica o ouro, como nós falamos. Passar pelas provações com perseverança não apenas nos fortalece, mas também prova a genuinidade da nossa fé, a nossa dependência de Deus. E eu quero que você leia comigo, mais uma vez, o livro de Jó, capítulo 2, verso 10. Jó 2, verso 10. Pode ler, quem achar. Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Ele diz para a mulher dizia para Jó, a esposa, né? Diante do sofrimento, amaldiçoa Deus e morre. Jó vai dizer para sua esposa: você procede como louca. Se Deus nos deu bem, Ele também pode dar os mal. Em tudo, Jó não pecou contra o Senhor. Uma lição para a gente, né? Qualquer coisinha que acontece na nossa vida, a gente está lamuriando e murmurando. Qualquer coisinha. Imagina alguém que perde tudo e a sua saúde e pega uma telha de caco para raspar os tumores do seu corpo diante das feridas que saíram. E em tudo Jó não pecou contra o Senhor. Queridos, tens motivo de alegria passar por muitas ou várias provações. Mas podemos dizer, queridos, que proveito há nas provações. Já falamos que o primeiro proveito, e que a provação não é para a nossa reprovação, mas para a nossa aprovação. E o segundo proveito é que a provação trabalha a resistência da nossa fé. Vamos voltar lá para Tiago 1, 3, 4. Tiago vai dizer que a aprovação produz perseverança. E a palavra grega usada para perseverança aqui implica numa resistência ou paciência ativa. Resistência ou paciência ativa. Então, quando nós exploramos essa ideia, que é rica em significado, envolve uma resistência ativa, ou seja, tenacidade, que enfrenta as dificuldades com coragem e esperança. Enfrentar as dificuldades com coragem, mas também com esperança. E assim deve ser a vida do crente. Não desanimar. Tem uma canção que ela é recente, que fala o seguinte, que os leões não pararam a igreja, né? O Coliseu não parou a igreja. Nada para a igreja do Senhor.
A Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, porque a igreja, ela avança, ela não retrocede. E muitas vezes, diante das dificuldades, tem muitos crentes, ao invés de prosseguir, estão retrocedendo. Lembramos do momento da pandemia, né? Quantas pessoas pós-pandemia não retornaram mais para a igreja? Quantas pessoas ficaram atemorizadas, né? Horrorizadas diante daquele quadro caótico? E lembramos que Paulo dizia o seguinte: o viver é Cristo e o morrer é lucro. Tudo posso naquele que me fortalece. E a gente crê e deve descansar o nosso coração em Deus, ter resiliência, resistência, perseverança. E Tiago escreve: sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar coisa alguma. Então a prova de nossa fé, através das provações, não é um teste apenas destinado a nos destruir, mas para nos fortalecer. As provações não é para nos destruir, mas pelo contrário, Tiago está dizendo que as provações são para nos fortalecer. Certamente você é um melhor crente hoje do que você foi ontem, por causa das provações. Você cresceu. Lembra da ideia que eu disse inicial, que Tiago escreve essa carta para falar de 3 aspectos da nossa existência cristã: o nosso novo nascimento, o crescimento, o desenvolvimento da nossa vida cristã, até alcançarmos a maturidade. E lá na frente vai falar que o crente maduro, ele tem sabedoria, o crente maduro domina a língua, não é? O crente imaturo, ele não consegue controlar a própria língua. E o crente imaturo não tem sabedoria. Mas o crente que cresceu e desenvolveu a sua fé, diante das provações, ele se torna maduro em todos os aspectos da sua vida. E ele entenderá que Deus é soberano para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. E entenderá que esse Deus que é soberano, mesmo que nós estejamos lá dentro do mais profundo abismo, Deus está lá conosco também. Nós não estamos sozinhos. Então tens motivo de toda alegria passardes por várias provações. Certamente você se lembra que Abraão, ele esperou pacientemente pela promessa de Deus de ter o quê? Um filho, lembra? Esperou quantos anos? 25 anos. A promessa foi dada aos 75, com quase 100, que vai nascer quem? Isaac, diante de todas as impossibilidades humanas. Sara já encerrara os seus momentos de mulher. Abraão já avançado em idade. Imagina Sara com quase 100 anos, com aquele barrigão. Imagina? Esperando Isaac. Talvez algumas velhinhas aí falar: que mulher sem vergonha, né? Quase 100 anos aí com a criança na barriga. Mas Deus prometeu, Deus cumpriu, queridos. Assim como José suportou a injustiça de ser vendido como escravo e preso injustamente, mantendo a sua fé em Deus até que a promessa se cumprisse. Está lá em Gênesis 50, verso 20. A gente se lembra de Moisés, que liderou os israelitas por 40 anos no deserto, enfrentando inúmeros desafios da sua vida, mas Deus cumpriu a sua promessa. E Deus cumprirá também na sua vida também, querido. Persevere, não desista, mesmo que as coisas estejam difíceis, mas nada é impossível para Deus. Nada é impossível para Deus. Nós ouvimos aqui, domingo retrasado, o nosso irmão Luiz Carlos Cardoso, acometido de um câncer. Ele está com um linfoma. E os médicos disseram para ele que ele tinha, no máximo, 1 ano de vida. 1 ano. Já se passaram 6 anos. Eu vivenciei isso também na minha casa, com meu irmão mais velho, que faleceu há 4 anos, que o médico tinha dado para ele apenas também
alguns meses. E viveu também 6 anos. E foram os melhores 6 anos da vida dele, com câncer, em que Deus restaurou a relação dele com Deus, com os filhos e com toda a família. Passando por tribulações, tem de motivo de toda alegria, passados por várias tribulações. Deus trabalha o nosso caráter, a nossa vida em tempos de dificuldades. Nós temos aqui o nosso militar, o Reci, e nenhum soldado, ele é preparado no hotel 5 estrelas, não é? Ele é preparado no hotel 5 estrelas, outro soldado, não, né? Um cafezinho, aqueles café colonial, para eles todo dia de manhã, aquela cama bem macia para o soldado deitar, dormir. É assim que prepara um soldado? Não, né? É nas piores condições que se prepara um bom soldado. E se somos um bom soldado de Cristo, Ele vai nos preparar. E vamos passar momentos de dificuldades. Mas quando tivermos passando as dificuldades lá na frente, lembraremos do nosso treinamento, que nós conseguimos superar. A gente saiu lá do outro lado. Ele nos deu uma missão e temos cumprido a missão. E Ele é fiel para cumprir. Então, querido, que nessa noite você aprenda a descansar em Deus em tempo de adversidades. Porque que proveito há nas provações? Tiago vai dizer que a provação nos leva à maturidade cristã. A provação nos leva à maturidade cristã. Quando lemos o texto aqui, o verso 4, eu quero que você leia comigo, para nós encerrarmos este momento devocional. Tiago 1, 4. Tiago vai dizer o seguinte: ora, a perseverança deve ser ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros e nada deficientes. Queridos, a palavra usada aqui, perfeito, significa no sentido de estar completo, maduro. Então, Tiago está dizendo que tudo que nós passamos é para que nós alcancemos a maturidade cristã. Estar perfeito é estar maduro. Não é que nós nos tornaremos perfeitos. Nessa vida é impossível, não é? Por causa da nossa natureza. Mas nos tornamos maduros, é possível. É possível, cada um de nós aqui, como crentes, alcançarmos a maturidade cristã. E crente maduro aguenta pancada. Crente maduro come comida sólida. Crente maduro persevera, ele cresce, ele é dependente de Deus. O crente maduro, ele não é autossuficiente, mas pelo contrário, ele é dependente de Deus. O crente maduro, ele tem sabedoria. O crente maduro freia a sua própria língua. O crente maduro, ele é parecido cada dia mais com Jesus. Isso é o objetivo das provações. Você pensar que aqueles 12 escolhidos por Jesus, um deles traiu, tirou sua própria vida, sem um arrependimento. Os outros 11, no início imaturos, mas depois se tornaram homens que viraram a página da história diante de um governo de um império romano que governava sobre toda a face ali do Oriente Médio, e eles viraram a mesa, 12 homens, diante de uma maturidade cristã, que mudaram a história mesmo em tempos de dificuldades. Não sei se você já leu como eles morreram. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, porque não queria ser semelhante a Jesus. Eu não sou digno de ser morto dessa forma. Vira a cruz e pode matar desse jeito, sem problema nenhum. Só não quero morrer igual a Jesus, porque não sou digno. Então vira de cabeça para baixo aqui, pode pregar e ponto final. Paulo foi decapitado. Né? Decapitado. Escreve a carta aos Filipenses,
sabendo da sua morte, e por 16 vezes ele diz: alegrai-vos no Senhor. Tens motivo de toda alegria passaste por várias tribulações. Tribulação é teste para a sua reprovação, para a sua aprovação, para que você alcance a maturidade. Amém? Amém. Então, quero que você feche os seus olhos mais uma vez. Se você tem vivido tempos de dificuldades, eu quero que você coloque diante do Senhor. Talvez sua família, projetos pessoais, talvez trabalho, saúde. Peço para Deus sustentar a sua vida neste momento. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até o meu deitar, eu cantarei a bondade. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tenho, a bondade, tua doce voz que me guia ao meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, és fiel. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade. Mais uma vez, és fiel. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade, eu cantarei da bondade. Eu cantarei da bondade de Deus. Amém. Vamos estar aqui à frente, queridos, todos juntos. Nós estaremos orando e encerrando esse culto nessa noite. Mas antes aí, Gilmar, presente para nós. É para você apresentar, ué. Ó, sua responsabilidade.
Sim. Uhum. É o pastor? É o pastor, então seja bem-vindo. Sim. Ok. Ah, bom. Sejam bem-vindos aqui no Oitava Presbiteriana. Já ouvi falar de vocês, agora estou vendo. Então, e tem a esposa também, né? Então é um prazer imensurável recebê-los aqui, né? Não sei até que dia ficarão. Ficarão até que dia? Uns 2 meses? Uns 2 meses? Ele diz o seguinte, a travessura da Eu sei o que é isso, eu sei o que é isso, eu sei. Tem um pequenininho lá também de 4 aninhos, né? Então sejam bem-vindos na Oitava Igreja, é um prazer conhecê-los, né? E não somente a Oitava Igreja, mas minha casa também está aberta para vocês também. São amigos, parceiros aqui nossos aqui, tá bom? Ok. Tem pedidos de oração que vocês querem externar para nós orarmos aqui e encerrarmos? Sim, então coloque para nós. Sim. Uhum. Sim. Tá. Sim. Nossa. Uhum. Tá. Sim. Tá. Sim. Uhum. Tá. Sim. Ok. Eu peço pela irmã do pastor Renato Corumbá também, que ela descobriu um câncer no seio e está no estágio 4. E também atingiu também, parece que os rins dela. Então, assim, 52 anos, nova, né? E o pastor Renato pediu que a gente estivesse orando, né, por essa irmã dele. Ele perdeu o pai também com câncer, uns 2, 3 anos mais ou menos. Então, orar pela intervenção de Deus também. O nome dela é Cristina. Cristina. Mais algum pedido? Sim. Sim. Nossa. Sim. Uhum. Sim. Amém. Verdade. Sim. Sim. Ok. Uhum. Ok. Sim. Tá. Também eu tenho uma prova domingo de manhã para poder fazer. E peço que vocês também orem por mim nesse sentido. Que Deus na área do direito mesmo. Eu preciso fazer essa prova. Aí no domingo de manhã nem estarei aqui. Aí Deus me capacite a realizá-la. Tá? Mais algum pedido? Não? Então vamos declarar nossa confiança no Senhor e vou dar a prerrogativa para que ele ore, encerrando. Hein? Deus sabe, Deus sabe, Deus sabe. Né? Mas orando, pedindo a bênção de Deus sobre a nossa vida nessa noite. Tá? Senhor, nós confiamos em Ti. Senhor, nós confiamos em Ti. Senhor, nós confiamos em Ti. O Pai, nós estamos diante da Sua presença nessa noite. Queremos colocar
paz, tenhamos uma semana abençoada, livres do mal, que desagrada ao Senhor. Possamos apresentar o que temos melhor a Ti. Que o Senhor seja glorificado através da nossa vida, Pai. Porque carecemos de Ti em todo o tempo e em todo momento, Pai. Nós oramos em nome de Jesus. Senhor, eu quero te agradecer por essa oportunidade de estarmos aqui juntos, aonde invocamos o Teu nome, ouvimos da Tua palavra, Pai. Obrigado pela Tua presença em nosso meio, ó Deus. Obrigado, Deus, porque aqui representamos, ó Deus, o Teu reino. Senhor, estamos aqui para proclamar a Tua palavra, ó Deus, para sermos um corpo em Cristo Jesus. E, Senhor, nós pedimos, ó Deus, a Tua bênção sobre a vida de cada um dos meus irmãos que aqui está, ó Pai. Que o Senhor nos leve em segurança aos nossos lares, ó Pai. As petições que aqui foram feitas, ó Pai, nós colocamos diante do Senhor. Obrigado, Deus, porque a nossa memória pode falhar, mas a do Senhor nunca falha, ó Pai. E o Senhor tem todas elas, ó Deus, escritas, ó Pai, no livro da vida, ó Pai, a vida de cada um dos meus irmãos.